Olá, boa noite. Vamos entrando, pessoal. Eu estou entrando aqui com o professor Carlos. A gente vai entrando, o pessoal está entrando aqui, professor. Vamos te dar, vai iniciar daqui a pouquinho. Ó, entramos um pouquinho até um minutinho, professor. Combinamos às 8 horas, estamos um minutinho adiantado. Oi, a Rosana, o pessoal da Pati. A Pati, ó, sua sobrinha também. Vamos lá, né, professor? Estamos aqui todo mundo junto. A Silvia. É um prazer muito grande, viu, pessoal? A gente está. Boa noite, Lu, Alexandra. Então, o pessoal está entrando, professor. Vou dar mais esse minutinho, que aí a gente dá 8 horas a gente começa aí. Professor Carlos Ade. Estamos aqui entrando para a gente começar a nossa live. A Marinês. É um grande prazer, viu, pessoal? A gente está começar essa live aqui, nessa estreia de anfitriã. Então vamos lá. Vamos começar, professor? Então eu vou começar aqui. Bom, pessoal, vamos começar essa live aqui, que para mim está sendo uma emoção muito grande. Estar aqui com o professor Carlos de Paulo Eduardo, uma pessoa que admiro muito. Ele aceitou essa live, para mim foi um orgulho imenso. É a minha primeira live como anfitriã, como eu já falei para vocês, e o professor Carlos é a primeira live, né, professor? E aí vamos estrear falando, o professor Carlos vai contar um pouquinho da história dele na odontologia, né? Para a gente poder. A gente está vivendo agora um momento, né, de pandemia, então ele vai contar o início da carreira dele, como está o momento atual e vai traçar um pouquinho vai dar umas dicas para a gente para o nosso futuro, né? Como a gente vai retomar a odontologia. Então, o professor Carlos de Paulo Eduardo, ele é professor titular sênior da Faculdade de Odontologia, né, do Departamento de Dentística. Ele é o fundador do Laboratório Especial de Laser e Odontologia, nosso famoso LELO, da Faculdade de Odontologia da USP. Ele é professor de um dos cursos de estética de restaurações indiretas da Fundação da FOUSP. Ele é diretor clínico da Clínica Sol, e ele foi diretor da Faculdade de Odontologia, né? Espero. E é professor de habilitação de laser em odontologia, né, professor? É tanta coisa que a gente vai. acho que eu falei uma boa parte, né, professor? E aí o professor vai falar um pouquinho da vida dele, desde quando ele começou, né, a carreira. Ele tem os dois lados, né? Ele é professor da faculdade e ele também trabalha em clínica privada. Então ele vai poder dar uma ideia geral, né, de tudo que ele passou e por todas as crises que ele passou, porque na verdade ele passou por algumas crises, né? Então a gente pode enumerar a década, né, de 70 você se formou, 80 a época daquela inflação terrível, né, que todo mundo corria para o mercado no começo do mês. Depois passou para o plano 90, em 90, né, nos anos 90, que foi o plano Collor. Aí depois dos anos 2000, com algumas crises. Aí chegamos aqui em 2020, respirando, estamos aqui nesse momento atual. E aí o professor vai falar para a gente, vou contar um pouquinho, né, professor, tudo que você passou e as dicas futuras, né, o que a gente pode esperar dessa nossa nova fase da odontologia. Professor, por favor, eu passo a palavra ao senhor. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos aqui presentes. Eu fico muito feliz de estar fazendo essa live com o nosso querido professor Carlos. Professor, Muito passo obrigado. as palavras. Muito obrigado, Lu, pelo convite. Né? Você conseguiu, né? Porque há muito tempo eu estou tentando alguma coisa nessa área, mas sempre coloquei um pé atrás. Mas agora você, Luciano, teve o mérito de conseguiu me convencer a fazer essa live, que eu acho que vai ser importante para os recém-formados, vai ser importante para os dentistas que já estão formados há um tempo, e mesmo para aqueles dentistas mais sêniores, principalmente nesse momento de pandemia que a gente passa, um momento tão difícil para todos. Mas eu sempre costumo rememorar um pouquinho a história, né? Então, aquilo que meus avós passaram, por exemplo, em 1929, nós tivemos a grande crise do café, né? Foi a Grande Depressão, as bolsas americanas despencaram, e o Brasil era exportador, 70% do café do mundo era o Brasil que exportava.
E com a queda da Bolsa Americana, né, o PIB da Bolsa dos Estados Unidos caiu 50%, a produção de carros caiu 50%, uma série de bancos entraram em derrocada, fecharam, empresas fecharam também. Isso teve uma grande repercussão. Em 10 anos, aqui no Brasil, foram queimados mais de 73 milhões de sacas de café. O governo comprava essas sacas de café para não ter uma desvalorização tão grande e, logo em seguida, ele queimava muitas vezes esse café. Então, foi terrível. Meus avós contam muito bem essa história. Mas contar um pouquinho daquilo que me pegou, né? Eu digo que eu vim de Monte Alto, nasci em Monte Alto, uma cidade pequena, e meu pai era advogado, nós viemos em 1960 para São Paulo. E aquele período de 60 a 64, quando meu pai saiu de Monte Alto, foi um período muito complexo, porque, em realidade, todos aqueles recursos que ele tinha, houve uma desvalorização cambial em 1961, de 100% de desvalorização cambial. Então, você imagina que você tinha um pote, daí a pouco você só estava com metade do pote. E isso foi muito difícil, porque os filhos estavam todos entrando em universidade, com os custos muito elevados. Então, eles passaram por um problema bastante difícil na ocasião, mas que superaram. Aí, em 1970, eu me formei. Quando eu me formei em 1970, eu fui a um banco privado que tinha ali atrás da Três Rios, perto da Zé Paulino. Eu queria fazer um financiamento para comprar meu consultório. E aí o gerente desse banco falou: olha, Carlos, você faz um saldo médio 6 meses, depois você me procura. Então eu saí de lá desse tamanhozinho, né? Porque não tinha saldo médio para fazer um financiamento. E aí tinha uns amigos que trabalhavam no banco público ali perto, e eles falaram: olha, vai sair um dos primeiros financiamentos para montagem de consultórios. E foi a salvação, né? Eu fui lá na Júlio Conceição, bati na porta e consegui aquele financiamento. Então, de 70 a 80, foi uma época bastante razoável. Mas aí, em 85, no governo Sarney, né, nós tivemos um grande problema. O governo Sarney pegou o governo em 85 com 242% de inflação e ele entregou em 1990 com 1972%. Então, em março de 1990, a inflação bateu todos os recordes, foi a maior inflação de todos os tempos. Se não me engano, foi 84,3, alguma coisa nesse sentido. Então, você imagina, você tinha R$1.000 no começo do mês, ele valia R$1.000. No final do mês, ele valia R$200. Né? Então, isso para todos os empresários, para os consultórios médicos, odontológicos, para o comércio em geral, foi uma época muito difícil, de uma inflação sem controle. Depois nós passamos pela 1990, 92, pelo Plano Collor, onde houve aquele confisco, né? E aí foi uma época muito interessante, que desesperou a todos também, né? De repente, numa segunda-feira, você só tinha um pequeno recurso para tocar a sua vida. O dinheiro não existia mais, porque estava confiscado. Então, aí me lembrei de uma viagem que eu fiz para Marrocos e fomos visitar lá a Feira dos Beriberi, né? E lá eles trocavam, chegava um fulano, uma vez por semana, com um saco de laranja, trocava por um quilo de café, outros levavam para o barbeiro, pagava com uma dúzia de ovos, era um mercado de troca. E nós, no Plano Collor, nós trocávamos cheques, não existia dinheiro, né? Então, eu recebia do paciente, pagava o laboratório, pagava o aluguel, e assim o mercado foi acontecendo sem o dinheiro, com o mercado do troca, o papel, o dinheiro era o cheque, né? Foi uma época bastante interessante também, muito difícil, mas que se superou. Depois nós tivemos, em 2008, né, a crise nos Estados Unidos, que foi terrível, que assolou o Brasil também, e agora, 2020, essa crise terrível, né? Talvez a pior de todas, porque agora nós estamos fazendo uma crise que não é só econômica e social, é uma crise também da sobrevivência, né? Todos nós estamos preocupados como será o nosso amanhã, se nós vamos sobreviver ao amanhã, né? Então, isso assolou a todos. Nós vamos falar um pouquinho mais, né? Eu sempre fui muito otimista. Nesse momento, eu estou realista, né? Então, eu acho que dá para a gente discutir aí durante essa live do que eu acho para os profissionais, do que eu acho para o futuro desses profissionais. Fiquei muito contente ontem, eu vi uma matéria de todas as entidades de classe, que elas estão se juntando, estão em busca de recursos para os colegas, né, para eles começarem a superar essa crise. Acho que foi um movimento fundamental as entidades de classe partirem para essa ação todas juntas, porque só assim a gente vai minimizar um pouquinho os efeitos dessa crise que assola a todos.
Professor, né, passando por essa história toda, você tem uma história no laser, né? Então, partir lá da década de 90, né, bem na época do Plano Collor, né, quando você foi para o Japão e foi conhecer essa tecnologia nova, uma tecnologia que pouco se sabia aqui, tinham poucas pessoas que usavam, né? E você trouxe essa tecnologia nova para cá, né, nessa década. Conta um pouquinho dessa história do laser, como foi trazer, você é um dos pioneiros aqui do Brasil, então como é que foi trazer essa tecnologia nova para cá, tanto o laser de alta como o laser de baixa, né? Você conheceu tudo no Japão. Tá? Passa um pouquinho dessa história, que é muito boa essa É, história, eu adoro essa história. de 1986 até 1990, eu tive contato com o laser, porque tinha um médico em São Paulo que utilizava um laser de baixa potência. Então, alguns pacientes procuravam esse médico e eu sempre queria saber o que é esse laser de baixa potência. E fiquei indo atrás, por diversos anos nos Estados Unidos, toda vez, e o laser e tal. Até que em 1989 é lançado nos Estados Unidos o laser de neodímio. Os irmãos Myers lançaram o laser neodímio com uma fibra óptica. Dois irmãos, um oftalmologista e um dentista, lançaram esse laser. E aí eu fiquei encantado com o laser de alta potência, o laser neodímio. E surgiu a oportunidade, num projeto BID-USP, de nós irmos para o Japão. Eu fui acompanhado do professor Tetsu Saito, de boa memória, né, que me ajudou muito naquela ocasião, e nós fomos fazer um estágio com o professor Morioka, o professor Toshio Morioka, na Universidade de Kyushu. E foi muito interessante, porque lá nós tivemos a oportunidade de ver algumas experiências, tanto com laser de baixa como laser de alta. Me lembro de uma termografia que foi feita no pulso do próprio professor Morioka, que ele tinha uma inflamação. E depois, quando nós vimos o resultado daquela termografia, eu fiquei algumas noites sem dormir. Falei, puxa, como é que eu vou explicar lá no Brasil que isso funciona mesmo? Por sorte, eu tinha tirado umas fotografias que eu mostro até hoje, dessas termografias, que elas são bastante didáticas. Então, tive os contatos com o laser de baixa e tive contatos com os protótipos do laser de Erbil. O laser de Erbil era um canhão onde ele disparava no esmalte, na dentina, e ele dizia, esse será o laser do futuro para esmalte e dentina. Eu não acreditei muito na ocasião, mas 3 anos depois, os japoneses e os alemães lançam no mercado o laser de Erbil, que é sucesso muito grande hoje. E tive uma felicidade enorme, né, de 1990, participar do segundo congresso da Japanese Society Laser Dancer, que foi em Tóquio, e que foi muito importante para mim também, para o meu crescimento pessoal. Então, esse estágio da BID e da USP, esse convênio, foi muito importante para o meu início no entendimento do laser. Em 94, eu tive a felicidade de voltar no projeto FAPESP para a Universidade de Showa, agora acompanhado do professor Zé Luiz Lage Marques, e também fizemos o estágio, fazer pesquisas com o professor Matsumoto lá, com o laser de neodímio IAG. E a partir de 92, a grande felicidade de conhecermos o grupo do IPEM, né, aquele grupo maravilhoso do IPEM, e que começou a dar base científica a todos os nossos trabalhos, a todas as nossas pesquisas, né, porque até então a gente vinha engatinhando. E esse contato com os físicos foi muito importante para o desenvolvimento. Né? E a partir de 1999 até 2010, nós tivemos algumas turmas de mestrado profissional entre o IPEM e a FOUSP, formamos 174 mestres profissionais espalhados pelo Brasil todo e que foram muito importantes, né, para disseminar um pouco essa teoria. Esse entendimento foi bastante importante. Em 95, a gente cria o LELO, né? O LELO foi criado em 95. A Associação Brasileira de Laser e Odontologia foi criada em 91, na faculdade, né? E em 95 foi criado o LELO, no Departamento de Dentística. E hoje nós temos o LELO, que já está completando esse ano 25 anos, né, de uma longa história. Hoje tem muitos profissionais jovens, entusiastas, comprometidos e que levam à frente todo aquele trabalho. É muito importante lembrar da época do mestrado, isso até para incentivar os, os alunos que estão se formando agora, os dentistas novos, né, se vão para a área acadêmica ou, né, ou se vão para o consultório direto, né, então existe também essa dúvida. O mestrado profissional foi um mestrado muito importante, né, professor, para disseminar essa tecnologia para o Brasil todo. Muitos colegas hoje estão em universidades estrangeiras, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, e que fizeram mestrado profissional. Hoje são contratados nessas universidades. E o fato deles terem feito mestrado profissional foi muito importante para o sucesso deles, para eles serem contratados nessas universidades, tanto
nos Estados Unidos como na Alemanha. Temos diversas histórias para contar, isso nós não conseguimos contar nessa live, mas a gente pretende, um curso de 8 horas, que dá na Fundação, na FFO, em outubro, contar um pouquinho dessa história, do sucesso desses profissionais, né? E do crescimento exponencial que eles tiveram. Essa juventude foi bastante importante, né? Para o desenvolvimento. Sozinho eu não teria conseguido nada, né? Aliado a esses jovens, foi uma coisa bastante... E era bem interessante, né, que a gente viu o Brasil todo sendo tomado pelo laser, né, professor? Cada um que vinha aqui para São Paulo... Nós temos diversos grupos espalhados pelo Brasil que trabalham, pesquisam com laser, né? Nós estamos falando muito daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem mais conhecimento, né? Mas nós temos que entender que o Brasil hoje tem muitos grupos de físicos, muitos grupos de colegas, muitas universidades que trabalham na área, e o laser, o grupo dos brasileiros todos juntos hoje tem uma publicação no exterior fantástica, né? Nós publicamos muito no exterior, né? E fora os contratos, né, que acabam indo, muitos alunos do mestrado realmente foram para fora do Brasil, né? Alemanha, que nem você falou, Alemanha, foram contratados e foram contratados fora. E o laser foi muito importante na formação deles. É claro que eu como professor de dentística, eu procuro sempre olhar muito o lado da dentística, mas na confecção das restaurações, dos trabalhos de cerâmica e tal. Mas eu acho que o laser foi uma contribuição fundamental. Eu acho que você tem que aliar as duas coisas, né? O teu conhecimento na tua área de expertise e a tecnologia que veio aí para ficar, né? Então, aquele laser que o senhor falou do professor lá no Japão em 90, né, 95 mais ou menos, é o laser 90, que hoje está dando 92, 90, que é aquele 90 protótipo. Eu vi o protótipo, né? Era um caixote. E hoje é aquele laser que tá em tudo, né, para remoção de facetas, né? Então esse laser daquela época hoje 20 anos, né? Houve uma evolução muito grande, né? Esse laser hoje pode ser aplicado em quase todas as especialidades da odontologia, né? Houve um boom muito grande desse laser. E fora os outros lasers que estão vindo aí, desenvolvendo as pesquisas, né? Está vindo uma evolução muito grande nessa área. E em relação agora, vamos passar a falar do trabalho, né, que foi para a odontologia hospitalar, né, que a partir de 2000 também, você acabou enveredando também para a odontologia hospitalar. Como é que foi essa história, né? Você ajudou também a disseminar, né, a espalhar, né, para abrir novos campos de atuação, né? A odontologia hospitalar já existia, mas conta essa história da odontologia hospitalar que você ajudou a disseminar aqui por São Paulo. Como é que foi, professor? A odontologia hospitalar, já tem muitos professores que trabalham nessa área, né? A odontologia hospitalar é bastante antiga, diversos hospitais têm essa área de odontologia hospitalar. Mas nós vamos falar mais uma vez da nossa experiência, né? Então, até 1990, eu trabalhava muito com a dentística e a partir de 1990 comecei a trabalhar com a dentística e o laser. E eu tive essa experiência de 90 até 2000 com os lasers de baixa potência, que são uma realidade no mercado. Nós temos diversas fábricas brasileiras que fabricam esses lasers de baixa potência. Quando no ano de 2000, eu sempre me lembro, foi 2 de janeiro de 2000, né? Um médico oncologista, Dr. Celso Massumoto, muito amigo do professor César Migliorati. O professor César estava de férias, era o chefe do serviço de medicina bucal do Hospital Sírio-Libanês, e o professor César estava de férias e o Celso me pediu para eu ir ver um paciente. E perguntou o que eu achava, porque o paciente estava com uma leucemia mieloide aguda e ia desenvolver muitas mucosites. Então, como o professor Walter Nicoli já tinha um histórico em Seattle com o professor Mark Sugar, na década entre 93, 94, 95, tinha estado lá, e eu já tinha conhecimento disso, então a gente acoplou um pouquinho essa história para começar a atender esses pacientes no Sírio. Passou pelo comitê de ética do Sírio, essa coisa toda, e quando o César voltou, o caso tinha dado um resultado bastante interessante, né? Nós atendemos durante um mês esse paciente, eu como professor de dentística. E aí eu comecei a enxergar, além dos dentes, né? Comecei a enxergar as outras áreas de atuação onde o dentista pode trabalhar.
Logo em seguida, o professor Mark Schubert veio para cá para ver o que estava sendo feito, porque Seattle era o centro do transplante de medula óssea, super importante no mundo, né? E ele queria saber o que estava sendo feito aqui. O César era muito amigo dele, então o César, ele, a Denise, tiveram uma participação bastante importante, e aí o Mark levou a Fernanda para ficar 2 anos lá para fazer as suas pesquisas lá, né? Então, aí começou uma área, hoje tem diversos hospitais que trabalham nessa área, não vou ficar citando esses hospitais, diferentes hospitais, mas diversos hospitais de São Paulo, no Brasil todo, espalhados pelo Brasil todo, trabalham muito bem nessa área de luta hospitalar, dando um olhar diferente para o paciente, né? Essa é uma área que eu acho maravilhosa. Não olhar só o paciente no equipo, né, dentro do consultório, mas ver o paciente no leito, né, dar orientação para esse paciente, melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Aprendi com o professor Giovanni Cherry e com o professor Fava, que sempre você vê primeiro o benefício que você vai levar para o paciente, né? Depois para você ver o resultado do seu trabalho, né? Nós temos que colocar sempre a qualidade de vida do paciente em primeiro lugar. Acho super importante. É isso. Essa área, né, você pode até falar até para os alunos, né, de graduação que estão se formando. Essa é uma área que está crescendo bastante, né, a atuação, né, nos hospitais, né, sempre tem agora, a gente está vendo que está se formando e tem a equipe, né, do hospital e sempre tem um dentista. Teve até uma aluna aqui que entrou de habilitação, uma que fez com a gente, que agora escapou o nome, eu perdi o nome dela, meu Deus. E ela tinha mandado uma mensagem muito interessante. Ela falou: olha, mudou minha vida depois que eu fiz o curso de habilitação de laser, porque ela é dentista com consultório, mas não era aquilo, ela estava procurando outras atuações. E ela acabou sendo contratada por um hospital, né? E hoje ela trabalha com mucosite também. Então ela mudou completamente assim de área, e a felicidade dela é que ela foi contratada no hospital. Então ela tá desenvolvendo muito bem, ela fala dos casos que ela fez, então isso é muito gratificante. A gente vê o pessoal que entra, eu vi algumas pessoas entrando ali, acho que a Catarina Rosa também falou: eu fiz habilitação com você. Teve outra pessoa, professor, acho que é a Vera Lúcia Carvalho, falou do teu livro. Eu tenho um livro do professor. A Tereza Carriere, que fez o mestrado profissional, a Marinês. Então tem um monte de gente que começou a usar laser depois de tudo isso. Os alunos, vamos incentivar os alunos, né, para trabalhar também nessa área que tem um campo de atuação Eu conto bem, sempre uma bem grande. história, eu conto uma historiazinha que uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu fui dar uma conferência no CIOSP, no Congresso Internacional de Odontologia, que é da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, né? E foi muito interessante, que eu falei durante 1 hora e no final vieram 2 alunos. E sempre aquelas perguntas de final de curso, elas são complexas, porque você nem tem tempo para responder ali. E uma delas falou: olha, professor, o senhor resolveu minha vida, porque eu não gosto de trabalhar em consultório, né? E eu quero começar a trabalhar nessa área do odonto hospitalar. Então eu vou para esse caminho, né? Hoje abriu uma luz para mim, eu fiquei bastante feliz de ter contribuído. E um outro aluno também que chegou, eu tinha mostrado a minha cidade, tinha o Biase, era um amigo de alto, e ele trabalhava numa das revendedoras no Brasil, ele era o CEO de uma dessas firmas, e ele falava: você precisa mostrar a sua cidade, né? Ele nunca mostrou a sua cidade. E nesse curso eu mostrei a cidade, mostrei Monte Alto, a cidade onde eu nasci, Euzinho, né? E esse aluno também chegou e me fez uma pergunta que eu só vou conseguir responder dia 22 de outubro, né? Porque ele me perguntou como tinha sido chegar aí, né? Então, esse percurso longo, né? Como foi essa história para chegar aí? Então, eu acho que quando você vai contando a sua história, as pessoas elas vão se encaixando nas histórias, né? Elas vão definindo um pouco as vidas delas, né? Eu acho isso bastante importante para essa juventude que está aí. E a ideia também de estar falando muito da odontologia além dos dentes, foi que nesse próprio CIOSP desse ano, quando eu fui convidado novamente para uma conferência, eu vi muito jovem. Hoje o Brasil forma 7.500 novos colegas por ano. E esses jovens precisam ter perspectivas, precisam ter uma luz no final do túnel, né? Eu acho bastante importante a gente trabalhar com essas ideias, né, que eles vão amadurecer. Muito bom, professor. E não, eu estou vendo aqui, entrou a Suzana também. A Suzana, você lembra
da professora Suzana, que ela também ela fez a habilitação e aí acabou também mudando totalmente. Ela se aposentou e aí acabou começando a fazer as cirurgias em bebês, né? No teste da linguinha, fazendo as flebotomias. Então, tem muitas, né? A gente ouve, né, muitos alunos, muitos alunos do mestrado, da habilitação, sempre elogiando e sempre dizendo algo bom em relação ao laser, que é mais um campo de atuação. Né? E é interessante também, além desculpa, do odontologia hospitalar, também a gente poder fazer o atendimento home care, né? Poder levar o nosso laser, a Ellen também aqui, o pessoal aqui acenando para a gente, professora. A Ellen também usando laser em várias áreas. Então, o que o senhor tem a dizer a respeito também desses atendimentos, né? O home care, também o que isso pode... Eu acho que esses atendimentos são fundamentais, né? Eu acho que hoje a odontologia, ela mudou completamente. Antigamente, eu, como professor de dentística, tinha um olhar para o dente, né? Restaurar o dente da melhor forma possível. Hoje a odontologia tem um leque de utilizações. A odonto hospitalar, tem a bucomaxilo bastante forte também, tem essa parte de atendimento domiciliar, né? Tem a parte dos colegas que vão fazer pesquisa, tem a parte de colegas que fazem metade pesquisa, metade na universidade. Então, hoje a odontologia ela é multifacetada, né? Você tem diversas áreas de atuação onde você pode. Acho que o Lelo teve uma importância grande nisso, né? Principalmente nesses cursos de habilitação, que são colegas das mais diversas especialidades, né? E o grande mérito desse curso de habilitação que nós ministramos é que são colegas, são 15 ou 16 colegas altamente comprometidos, né? Esse curso não é dado por um professor só, é dado por uma série de professores, todos com alto comprometimento, alta história, muitos estudos, pesquisas no exterior, e publicações no exterior também, e eu acho que isso houve uma contribuição muito grande para a odontologia, né? Eu sempre costumo dizer que você, para utilizar o laser, não é só o laser, você precisa entender de todas as especialidades, você precisa entender da odontologia como um todo, né? E aí sim você partir para a sua área de atuação. O laser vai ser utilizado em cada área de atuação, desde que você conheça a odontologia a fundo, né? Eu acho isso muito importante. O laser não pode ser o principal, né? Você precisa de ter todo o conhecimento, todo o embasamento para depois utilizar ou não. Mesmo na hospitalar, há muitos momentos que o laser não é utilizado, né? Hoje a gente vê muito isso daí, né? E, professor, em relação agora, vamos para o consultório aqui. Consultório, clínica privada agora. A gente sabe que, né, o senhor é um gestor de uma clínica com 15 profissionais, né? Você trabalha nessa clínica desde, né, esse novo formato atual tem pelo menos uns 20 anos, mais ou menos, né, professor? 21 anos. Então, você começou num consultório, começou num consultório você e auxiliar, depois passou para um outro modelo e agora está nesse modelo atual. Conta essa evolução, porque a gente realmente, a gente vai voltar, né, depois pós-pandemia, numa outra visão para o consultório. Então, explica para a gente como é que foi essa evolução e como isso vai, né, vai mudar para a gente. O que vai mudar para todos nós, assim, pós-pandemia? Qual a sua visão disso, professor? O primeiro consultório era um consultório onde era eu e um auxiliar. Então eu tinha uma economia, a minha economia era a economia de uma caderneta dessas que você vai na mercearia e tem faz o que entra e o que sai, né? Então a minha economia, eu costumava dizer que era do bolso direito e bolso esquerdo. O bolso direito era o que entrava, o bolso esquerdo era o que saía, e eu colocava numa cadernetinha. Chegava no final do mês, batia os dois para terminar. Aí depois eu fui para o segundo consultório, já com alguns colegas trabalhando, né? Trabalhamos juntos, eles ajudaram bastante, sempre ligados. Às vezes eram estagiários do curso noturno que trabalhavam com a gente, ficavam lá com a gente, evoluíram, cresceram também, tiveram mérito deles, né? E depois nós fomos para esse consultório, o terceiro consultório, onde nós somos 15 colegas, né? Nas diferentes especialidades. Mas tudo mudou muito, né? A compreensão do consultório mudou muito, né? Hoje, todos os consultórios são firmas, né? Então, essas firmas, você tem que ter a gestão do consultório. Então, hoje a odontologia é completamente diferente, né? Eu tenho um sonho ainda, né? Eu acho que o futuro da odontologia vai ser a gente trabalhar em consultórios
mas não um consultório com 15 dentistas, né? Um prédio onde tenha 100, 200 dentistas. E a mesma história do médico, né? O médico, quando vai para o hospital, ele vai para o centro cirúrgico, ele utiliza a sala cirúrgica por aqueles momentos, depois o paciente vai para o quarto, né? E nós, dentistas, precisamos aprender um pouquinho isso daí também, trabalhar juntos. De repente, nós vamos trabalhar 5, 6 períodos no consultório, nós não precisamos ter a bola, né? Para um jogo de futebol, a bola é minha, só eu jogo. Eu tenho meu consultório, só eu trabalho. Não, isso vai mudar, nós vamos ter que mudar muito essa compreensão. Há necessidade. No futuro, elas não vão ser nem administradas por dentistas, porque isso terá que ser administrado por gestores profissionais, né? Como está sendo nos hospitais. Os hospitais são administrados por gestores, né? E a odontologia vai caminhar para o mesmo lado, né? A odontologia, assim, no consultório 4x4, ela é bem complexa, né? Ela é bem complexa de hoje, né? Essa evolução, né? É uma coisa muito grande você enfrentar isso tudo que está aí. E com a pandemia agora, eu acho que a odontologia vai mudar completamente, né? A gente tem discutido bastante isso, né? O professor Carlos Ari está aí assistindo esse bate-papo também, né? E a gente já trocou bastante ideias a respeito disso. Como vai mudar a odontologia, né? Como será o amanhã? Eu acho que o passado foi uma coisa. A partir de agora, de segundo semestre, agosto, setembro, nós teremos que nos reinventar, né? Mas é aquilo que eu disse agora há pouco, né? Eu fiquei muito contente de ver esse anúncio ontem das entidades de classe, onde elas vão buscar saídas para os profissionais, né? Isso eu acho muito importante. Essa juventude precisa do mercado de trabalho. Aí a gente, para falar para o jovem, nós temos que nos espelhar muito em alguns países, né? A Alemanha, por exemplo, tem 87 milhões de habitantes, os 87 milhões vão ao consultório odontológico. O Japão tem 127, 130 milhões de habitantes, os 130 milhões, 127 milhões de habitantes vão ao consultório odontológico. No Brasil, ainda, dos 210 milhões de habitantes, somente 15% a 20%, se tanto, né, no máximo 20%, 25%, vão ao consultório odontológico. Então, isso também vai ter que mudar um pouquinho, né? Porque dizia o Prahalá foi um pensador americano, que ele dizia, quando surgiram os BRICS, né, ele dizia, a fortuna está na base da pirâmide social, né? Então, a gente precisa de aprender, nós vamos ter que mudar um pouco os nossos conceitos, a universidade vai ter que mudar um pouco também, nós vamos ter uma nova odontologia a partir de 2021, nós vamos ter que nos readequar, né? Nós vamos ter que pensar muito para como orientar esses jovens, mas eu acredito, eu acho que tem uma luz no fundo do túnel. Essa pandemia uma hora passa, né? Eu costumo dizer também que época de crise é época de você investir naquilo que você faz. Eu acho que todos devem investir naquilo que fazem, né? Claro que com os dois pés no chão, ninguém vai assumir compromissos que não pode pagar, que não pode arcar. Mas você tem que investir muito no seu consultório, na sua clínica, no seu amanhã, né? Que você vai colher lá na frente, sem sombra de dúvida. Aqui o Morando falando aqui em relação à odontologia cada vez mais minimamente invasiva, né? Isso o laser ajudou muito também, né, professor? Se for contar toda a história de novo aqui, ajudou boa, muito. Morando. A odontologia minimamente invasiva está aí, né? Hoje a odontologia mudou, né? Os conceitos antigos desgastavam muito mais essas estruturas dentais, essas coisas todas. Hoje o princípio é completamente diferente, né? Hoje o princípio é muito mais conservador, né? Hoje é uma odontologia minimamente invasiva e extremamente conservadora, né? Em tudo, né? E mesmo na prevenção também. Hoje você olha muito mais a prevenção, né? Hoje o dentista é capaz de prevenir uma série de problemas na cavidade oral, de entender um pouquinho uma série de doenças que começam pela boca, né? E a gente precisa ter esse conhecimento para estar orientando as pessoas. Aí, professor. E voltando agora para os alunos, né, que estão se formando agora, então você acredita num consultório também em conjunto? Você acredita que os novos profissionais vão se juntar mais? O que você espera? Assim, o que você pode orientar esse pessoal que está se formando agora em relação a essa nova realidade?
Eu comentei agora há pouco que o profissional, primeiro ele vai começando a definir aquilo que ele quer fazer. Hoje você precisa de Deixa investir bem muito claro. naquilo. Você tem que investir muito no que você faz também. Você tem que ter comprometimentos com a tua profissão. Então, os primeiros anos vão ser anos de você se comprometer com a sua profissão. Você vai estar investindo na sua profissão. E aí, você investindo na sua profissão, você vai ter um olhar. Muitas vezes você vai ter um olhar e falar, eu gostaria de dar aula, então vou para o campo de fazer um mestrado, depois um doutorado. Eu gostaria muito de fazer pesquisa, você vai para uma área de pesquisa também, né? Eu gostaria muito da parte hospitalar, de trabalhar na parte hospitalar, você vai para a parte hospitalar, tanto na odontologia hospitalar como na bucomaxilo, né? Então, aí você vai tendo os leques, não, eu quero clínica privada, né? E você vai vendo a dinâmica da clínica privada também. Essa equação não é tão simples como a gente imagina, né? Um número muito grande de profissionais trabalharem ao mesmo tempo nos mesmos locais, né? Hoje já tem muitas coisas aí no coworking, né? A divisão de tarefas, a divisão de trabalho. Isso ainda pegou muito pouco para a odontologia, isso ainda precisa ser elaborado mais, mas eu acho que o caminho ele passa por aí também, né? O dentista, que às vezes ele vai trabalhar 5 períodos, ele tem 5 períodos reservados num consultório onde ele vai lá e trabalha, e não arca com toda aquela estrutura, né? Que é uma estrutura muito pesada hoje, muito consolidada, né? Você sai de férias, aquela estrutura da parada deficitária, né? Se tem um problema agora de pandemia, 3 meses, aquela estrutura está toda parada, né? Então, nós, acho que a grande jogada é você se aliar a colegas, pensar para o futuro, amadurecer. Uhum. Nós estamos numa fase de amadurecer, sabe? Nós estamos amadurecendo a ideia, nós não temos ela totalmente formatada, mas a gente está amadurecendo. Acho que uma ocasião um professor falou, olha, cara, você está pensando como um médico, né? Mas eu acho que é meio por aí, né? Eu já disse para diversos pacientes meus, médicos, eu falo, olha, a gente vai ter uma visão diferente, né? A gente vai ter uma visão do todo, né? E a gente precisa também entender um pouco mais essa dinâmica do que é a odontologia, do que ela representa, né? Há diversos centros onde a primeira coisa que você fica fazendo é olhando para a boca do paciente, ver as deficiências que ele tem, as infecções, todos os problemas que ele tem, para depois partir para outra área. Como vai mudar, né? Tudo isso a gente vai perceber agora nessa Vai mudar retomada. muito. Agora o ensino à distância também vai mudar, mas nós temos que pensar um pouquinho diferente. O ensino veio aí, ele está forte, o caminho sem volta, mas nós estamos numa área profissionalizante. Nós precisamos trabalhar com o paciente, mexer com o paciente. Nós precisamos aprender a trabalhar com o paciente. Nós vamos ter que fazer uma junção das duas coisas. Não é só ensino à distância, é uma parte ensino à distância e uma parte presencial, porque você vai ter, né, essa área profissionalizante, você tem que aprender toda essa. Todo dia você está aprendendo. Isso é importante. Você tocar o paciente, você entender as demandas do paciente, é uma área muito importante. Às vezes você não consegue ensinar isso à distância, né? Então, essa experiência. Eu acho que os dentistas mais antigos, eles têm um papel importante aí, né? Eles têm um papel de se aliar aos jovens e passar a experiência deles para os jovens. E o que os jovens vão nos ensinar? Vão nos ensinar na expertise, nas altas tecnologias, né? Eles hoje são super experts em toda a alta tecnologia, na computação, na internet, no WhatsApp, no Instagram. Escaneamento, né, professor? Esses Escaneamento. escaneamentos Escaneamento é para os jovens. é Escaneamento é totalmente para o jovem, né? O jovem tem há pouco tempo me perguntaram, é um campo maravilhoso para o jovem trabalhar, aprender essa geração 3D, ela é muito boa. Muito bem lembrado, terão muitos profissionais que irão trabalhar nessa geração 3D. Isso também está mudando completamente. Antigamente você fazia um trabalho, mandava para o laboratório, vinha 15 dias depois. Hoje, com escaneamento, com as máquinas, você já consegue fazer muito mais rápido esse trabalho todo, e é uma evolução. Só que tem uma curva de aprendizado, né? Então, essa curva de aprendizado é importante. E acho que esses jovens, foi muito bem lembrado, muitos jovens vão trabalhar nessa área. Muitos jovens vão tem trabalhar muito nessa área. campo, né? Muito Tem campo muito para campo, isso essa é mesmo. uma outra área, nós estamos acabando nos esquecendo, mas foi muito bem lembrado, né? Ano a ano Escaneamento a partir tem um congresso na Alemanha, o IDS, que acontece a cada 2 anos, e cada 2 anos tem uma grande evolução nessas máquinas, nesses equipamentos, né? E eles estão sempre evoluindo, né?
E os dentistas, mas para isso também, né? Os dentistas têm que se comprometer muito, né? Eles têm que trabalhar muito nessa área, né? Eu vejo a Patrícia e a Esther lá, já fizeram 500 cursos, já trabalharam muito nessa área. Cerâmica, né? Então, nesse curso de aprendizado, bastante importante, né? Mas há um tempo eu fui dar uma conferência e elas disseram, olha, não é tão simples como você imagina, né? É uma coisa que você tem uma curva de aprendizado, você tem que evoluir, demora um tempo para você ganhar mão no negócio, mas é o futuro, né? Não é o passado. Isso também já é o presente e já é o futuro, né? Então, nós falamos do odonto hospitalar, nós falamos do escaneamento da geração 3D, nós falamos da universidade, nós falamos da pesquisa, nós falamos do consultório e nós falamos da grande evolução que será o consultório do futuro. Não está muito longe, né? E a gente vai se espelhando um pouquinho nesses países, mas acho que o que o brasileiro tem de mais importante, uma ocasião nós recebemos alunos da Alemanha. Na Alemanha, todo aluno se forma, no dia seguinte ele tem 20 pacientes, porque os pacientes vão ao consultório. E eles vieram para cá e ficaram assim, estarrecidos de ver como os brasileiros se dedicavam ao trabalho, né? Essa competição que tem, essa coisa toda, ficam na faculdade de manhã, à tarde, à noite, né? Então, porque existe uma grande competição. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos atender um número maior da população, nós temos que pensar em todas as classes sociais, né? Nós não temos que pensar só no atendimento da elite, nós temos que pensar em todas as classes sociais, o atendimento odontológico é para todas as classes, né? E acho que aí a odonto hospitalar tem um papel importante. Há pouco tempo, numa das conferências que eu fui dar no curso do odonto hospitalar do Einstein, eu falei muito disso daí, né? Eu falei que os dentistas que fazem odonto hospitalar, eles têm um olhar também para a odontologia geral, né? Porque aquele paciente que está internado em âmbito hospitalar, ele vai realizar posteriormente uma série de outros tratamentos. Então, é importante mostrar para esse paciente a necessidade dele fazer esses tratamentos, dessa evolução, né? E hoje mudou muito, né? Hoje as pessoas estão entendendo que há necessidade de cuidar da cavidade oral, né? Das suas intersecções, das suas enormes problemas infecciosos que existem, né? Das doenças infecciosas. Teve uma pergunta interessante. Desculpa, professora, acho que eu te cortei. É que cortou você para mim? Não, pode. Não, em relação, é que teve uma pergunta em relação aos custos de tudo isso. O que o senhor tem de eu perdi o nome da pessoa que passou rápido, mas ele perguntou a respeito dos custos de tudo isso, né? Em relação até laser, escaneamento, como é que é isso hoje em dia? Como é que é feito, né, essa divisão, os valores? Por isso que esses custos não podem ser para uma pessoa só. É aquela história que eu comentei com você. O jogo de futebol precisa de 11 jogadores de um lado, 11 jogadores do outro lado, a bola, o juiz, os bandeirinhas, né? Todo mundo. E a odontologia é a mesma coisa. Você não vai comprar um equipamento desse só para você utilizar. O equipamento é meu, só eu utilizo. Não, a odontologia tem que mudar, né? Então, muitas vezes, na história do laser, hoje, às vezes, diversos grupos se juntam e compram um equipamento, né? Fazem uma coisa comunitária. Diversos grupos se juntam e dividem as despesas. Hoje as despesas são enormes nos consultórios. Não dá para você isoladamente arcar com tudo, né? Isoladamente arcar com tudo é passado, né? É a história da sobrevivência, né? Hoje nós temos que lutar com a sobrevivência física, né? Saber se nós vamos viver amanhã, né? E a sobrevivência econômica e financeira, né? Eu acho que isso é muito pesado. Dia 13 de março, quando a coisa começou, eu já falei, vou sair correndo para o banco para saber como é que vai ser o meu amanhã, né? E já fui lá me cuidar para ver como é que eu ia lidar com essas coisas. Então, é importante essa experiência também, e você não pode... você tem o profissional completo hoje, ele tem que ser um excelente profissional, ele tem que ter noções de economia, noções de contabilidade, noções gerenciais. Então, hoje mudou tudo, e não dá para você fazer sozinho isso, né? Então, a odontologia hoje ela tem que ser de grupos, né? Os grupos chegarão aí, mas com certeza. Às vezes, isso acontece muito, um número grande de dentistas se juntam e começam a trabalhar, aí pode dar uma pequena confusão entre um e outro, tá? Por isso que eu digo que eu gostaria de trabalhar na minha clínica hoje como dentista, né? E gostaria que as pessoas fizessem a gestão, né? Chegar lá, entrar,
atender o meu paciente, porque a gestão é muito complexa. A gestão, o domínio da gestão é diferente daquilo que foi no passado e é diferente do que será a partir de 2021. Por isso que as universidades, os cursos todos, eles vão ter que repensar essa história toda. Há necessidade de ter essa conversa franca com os profissionais novos, certo? Com os profissionais, mostrar a história de custos, como é que são os custos. Às vezes você você consegue trabalhar com material que nem sempre é o mais caro que tem, mas você vai ter que atender aquela demanda social que existe, tá certo? E que é de boa qualidade também. Então você vai ter que fazer uma conjunção. Você não pode aumentar exageradamente seus custos, porque aí você decai totalmente. Você não pode dar o passo maior que as pernas, né? Tinha um tio meu que dizia: você pode investir naquilo que você faz, você pode investir no momento de crise, mas você precisa de ter como responder, né? Então, isso é importante hoje em dia, né? Por isso que as coisas... Eu acho que esses cursos, os cursos de odontologia à distância estão ensinando muito técnicas, a técnica da resina, a técnica da cerâmica, como fazer isso, como fazer aquilo. Eu acho que no futuro nós vamos ter que ter profissionais que falem um pouco de como foi a sua história e como foi seu aprendizado com a vida, né? A vida nos ensinou, né? O que a gente construiu foi muito difícil, não foi tão simples, né? Mas você tem que galgar, você tem que ir passo a passo. E às vezes o processo é lento, então você precisa estar atento a isso daí, certo? Mas eu acho que vão ter cursos específicos para isso daí, essa ideia, para não desiludir ninguém. Eu acho que o mercado é maravilhoso. Eu, se fosse fazer, eu faria odontologia de novo. A odontologia me deu tudo que eu tenho, né? Gosto muito da odontologia e acho que agora a gente tem um novo caminho para os jovens, né? Por isso que essa fala vai muito para os jovens. Desde como conversar com o paciente, como entender a sensibilidade. Você imagine como estão os pacientes hoje. Eles também estão sensíveis. Como estamos nós? Nós também estamos sensíveis, né? Então, nós precisamos entender um pouquinho disso daí. Nós precisamos entender um pouquinho desse melting, né? Como trabalhar próximo do paciente, como dar segurança do paciente, né? Como ele se sentir confortável. Então, isso tudo vão ser cursos que vão estar ensinando um pouquinho isso daí, essa aproximação com o paciente valorizar aquilo que você faz. É isso que eu ia perguntar para o senhor, né, a respeito dos pacientes em relação, porque a gente não vai ter mais, por enquanto não tiver vacina, aquele contato mais próximo que a gente está acostumado, né, de abraçar, de conversar mais próximo. Eu sou pediatra, né, odontopediatra, que tem alguns odontopediatras, Marcelo aí morando também, e a gente agora, eles estão vendo a gente de outro ângulo, né, então, outro dia eu fui atender uma urgência, a criança te vê com astronauta, como astronauta. Então você brinca, mas ela te conhece, vem do teu rosto, né? A gente abaixa na altura da criança, né? Os adultos também, né? Você olha nos olhos, é aquela interação, né? E agora a gente está vivendo um momento... Hoje é totalmente diferente, né? Você falou a palavra certa, né? Nós parecemos astronautas mesmo, né? A aproximação com o paciente ficou muito mais difícil. E você tocou num ponto importante, né? É a proteção que nós, dentistas, temos que ter. Se nós trabalhamos com todos esses processos hoje, nós temos que aprender um pouquinho isso daí, sabe? Esse novo método de trabalhar. Nós trabalhamos com diversas máscaras, nós trabalhamos com diferentes aspiradores, nós trabalhamos com capacetes, né? A aproximação, trabalhamos com aventais. Então, nós temos que ter um preparo para atender cada paciente. Acabou aquela história de acabou de atender um paciente, entra outro imediatamente, já vai atender aquele outro paciente. Não, mudou totalmente, né? Nós temos que estar preparados para atender esse novo paciente. Nós temos que nos preparar para atender esse novo paciente, né? Não pode mais haver aquela correria que existia, né? E isso já é a grande mudança, né? Você, em vez de atender 6, 8 pacientes por dia, você vai atender 3 ou 4 ou 5 e você vai se preparar muito para atender esse paciente. O paciente muitas vezes nem vai te reconhecer. Você não pode dar as mãos para o paciente, você não pode cumprimentar os pacientes. Você tem que pegar em tudo. A odontologia é uma das profissões, saiu uma matéria há um mês atrás, publicada no exterior, onde as doenças, o dentista é o profissional que está mais exposto às doenças. Ele está com quase 100%, ele está com 97% de exposição às doenças. Então, nós temos que nos cuidar muito também, tá certo? É claro que
é importante o olhar, né? O paciente está totalmente seguro. Acho que o paciente está até mais seguro hoje do que no passado, né? Porque hoje os cuidados são imensos, né? É álcool o dia inteiro, é esterilização o dia inteiro, asepsia o dia inteiro, né? A gente se vestir, trocar a cada paciente. Então, as máquinas que vão no consultório fazer asepsia, hoje mudou muito, né? Nós estamos muito próximos dos hospitais, muito próximo. Por isso que no futuro a gente vai ter que pensar diferente, né? Não pode ser muito poeta, mas a gente vai ter que pensar diferente, né? Para pensar no amanhã desses jovens, né? Como será o amanhã desses jovens? Eu acho, estamos agora, né, vendo como é que vai ser o segundo semestre, né, os cursos e tal, e a gente ainda não sabe muito bem quando a gente vai ter esse contato com esses pacientes, né, e com esses colegas. Marcelo falando dos convênios, né? Então, o modelo dos convênios, né? Nós talvez nem... Os convênios, eles estão evoluindo, eles vão evoluir também, né, porque eles estão bem lá na base da pirâmide, eles atendem um número grande. Hoje já deve ter mais de 20 milhões da população brasileira que tem atendimento através de convênio. Eu acho importante essa conversa entre as associações de classe, eu sempre defendi isso. Associações de classe, conselhos, as entidades, as faculdades, os gestores dos convênios, todos eles vão ter que chegar a um denominador comum, né? Esse é um aprendizado. Nós tivemos uma ocasião, escrevemos uma matéria para a PCD, um memorial para a PCD, nós estávamos na Alemanha, e o Cadu, que era engenheiro de produção formado pela Poli, o professor Lamper e eu escrevemos uma matéria a esse respeito, né, que eu acho bastante importante. Todas essas entidades vão estar juntas, como elas se juntaram ontem, né, para resolver algumas demandas dos profissionais, dos jovens profissionais. Professor, nossa, agradeço muito, professor. É que eu estou contando o tempo agora, eu não sei se a gente abre para pergunta, que só tem mais 5 minutos, que a gente entrou, acho que foi 5 para as 8, então acho que daqui a pouquinho vai cair, mas eu queria já, de antemão, te agradecer por ter passado todo esse seu conhecimento, sua experiência de vida, né? Isso é muito importante para a gente que vai entrar numa nova era, vamos dizer assim, né? E eu queria agradecer a presença de todos aqui que participaram, né? Perguntaram. Se vocês quiserem perguntar mais um pouquinho, o professor quer falar agora, porque eu acho que daqui a pouquinho talvez ele corte. Não, para mim, você conseguiu, né, nessa primeira live. Você era uma experiência que eu devia para muitos colegas, né? Eu acho importante ter participado. Eu não queria falar muito da minha vida, né? Até a minha família mesmo falou, olha, procure não falar muito da sua vida, né? Mas eu queria falar um pouco para levar uma esperança para esse jovem, né? Para tantos jovens fazerem um congresso agora recente nesse curso. Eu fiquei me perguntando muito, né? Qual é o mercado de trabalho para esse jovem no futuro? Acho que a gente tem que pensar nisso daí. E todos os mercados serão importantes. Todos os mercados serão importantes ser trabalhados, né? Nós temos, como eu disse, na pirâmide como um todo. Não só pensar na ponta daquele triângulozinho, e não só pensar, nós temos que pensar o sucesso da odontologia, o segredo da odontologia, e tem essa luz no final do túnel, né? Esses países todos já passaram por essas etapas. Nos Estados Unidos, na ocasião que o Barack Obama tentou mexer na saúde, lá foi complexo para ele no governo, né? Ele teve que reestruturar um monte de coisa. E no Brasil agora também a saúde passa a ter uma importância, eu acho, muito maior, né? Nós temos que ter um olhar para a saúde, né, muito grande. A saúde em geral, né? Eu acho que é uma parte, eu sempre defendi isso daí, né, uma parte multiprofissional. É o médico, é o dentista, é a enfermeira, é o nutricionista, é o psicólogo, né? Todos eles que trabalham, o pessoal da farmácia, da química, todos que trabalham, os fonoaudiólogos, todos que trabalham na área de saúde, eles têm que se juntar e a saúde tem que ter um olhar diferente. Só com esse olhar diferente, que começa a acontecer agora, né? Precisou ter uma pandemia para ter um olhar diferente. Eu acho que hoje as pessoas estão com um olhar diferente, né? Todos nós estamos com um olhar diferente, né? Nossa, agradeço demais, foi um prazer. Viu? Foi ótimo, professor. Nossa, excelente. Uma palavra positiva, palavras sempre positivas, é isso aí. A gente tem que, pós-pandemia aqui, a gente vai levantar a odontologia, como sempre,
E vamos continuando, né, professor, É, com tudo, com os nossos lasers, com a nossa clínica, com a não, faculdade, com tudo, né, não, professor? a neurose passa a ser tão grande, nossa, inclusive, né? Porque quando a gente começou a pensar nessa live, eu fiquei pensando, mas será que eu vou chegar até essa live, né? Será que eu não vou ter o link antes da live, né? Porque ela ameaça todos, né? É uma coisa que está aí para todo mundo, né? Eu falei, puxa, só falta chegar até sexta-feira e eu não poder dar a live, né? Porque está comprometido, né? Mas no final deu certo, né? Porque assusta a todos, né? Todos nós estamos assustados, né? Eu disse outro dia que eu estou vendo agora a terceira lua cheia. A terceira lua cheia nessa pandemia está chegando essa semana, né? Nós já passamos por 3 luas cheias nessa pandemia que vem de março, né? Vem de fevereiro, em realidade, mas de março que começa a se agravar mesmo. Vamos ter que nos reinventar. Com certeza, professor. Agradeço a todos, pessoal. Então, eu vou deixar gravado aqui a live. Quem quiser, né, assistir novamente, mandar pergunta também pode ser inbox também para o professor, para mim. A gente está sempre aqui, né, disponível, né, professor? Quando puder, que a gente puder ajudar, a gente está sempre por aqui. Obrigada, professores. Daí eu entrei, a professora Adi falou, a professora Sheila, todo mundo que nos inspirou, me inspirou muito, né? Todos aqui A Sheila teve nos um papel inspiraram super muito. importante A Cláudia Trefeza, ai, nossa, que saudade. Daniel, ai, E um beijo a agradecer o todos, grupo, Helena. o grupo de jovens, né, que nós na faculdade, todos eles não vou nominar porque senão vou cometer alguma impropriedade, mas todos eles estão tanto na faculdade como no consultório. Eu sempre costumo dizer, os jovens movem a gente, né? Se não tiver esse mixing com o jovem, você estaciona. Então é importante você somar, né, a sua idade com a idade do jovem, o aprendizado dos dois e caminhar para frente, né? Eu agradeço muito o grupo da faculdade, o grupo do consultório e o grupo de amigos grandes que a gente tem, né, em todas essas áreas, né? Só assim a gente vai ter uma luz no final do túnel. É isso aí, professor. Olha, um beijo a todos, então. Até mais. E obrigado a todos aí. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite.